Começar a nossa aula de hoje, certo? Professor? Pois não, estamos começando Desculpa, a mas aula. para mim não está aparecendo nada, tá tudo branco, é normal? Não, alguma coisa está acontecendo. Tá, todo mundo está assim? Tudo branco? Sim. Sim. Então só se eu... Deixa eu parar essa apresentação. Peraí. Vou parar essa apresentação que eu posso ter vacilado aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, uma tela inteira. Pronto, vou botar a tela inteira aqui. Aí o professor coloca para gravar, fazendo um favor. Já está gravando, já, filho. Já está gravando. Agora sim. Abrir gravador, já estamos em 56 segundos, 1 minuto já de gravação. Então, senhores, filha, diz para mim se está tudo ok. Estão vendo a implicação lógica? Sim. Beleza, então vamos lá. Senhoras e senhores, a gente vai falar hoje a respeito da implicação lógica, né? Então, a nossa aula de hoje é a respeito de implicação lógica. Trata-se de um conjunto de afirmações, proposições simples e compostas, cujo encadeamento lógico resultará em uma conclusão e que será a ser descoberta, né? Que será descoberta. Tal conclusão deve ser necessariamente verdadeira. Então, ou seja, a implicação lógica, ela tem que ser necessariamente, a conclusão dela tem que ser necessariamente verdadeira. Bom, se ela tem que ser uma conclusão verdadeira, logo ela é o quê? Tautológica. Por exemplo, disse que uma proposição P, né? Quando eu digo assim, proposição P, o conjunto P das proposições. No caso, nós temos P, Q, R, que são as preposições, né? As frases que estão dentro da preposição, do conjunto de preposições. Aí temos uma, logicamente, quer dizer, se essa proposição P implica na proposição Q, da mesma forma P que R, se Q é verdadeira e se P é verdadeira, logo P implica Q, ok? Então, observe que se P é verdadeira e Q, se P é verdadeira e Q é verdadeira, então P implica, atenção, esse é o sinal de implicação, tá? Implicação, esse é o sinal de implicação. Então, significa que é verdadeira, ok? Seguindo à frente. A gente não pode confundir, certo? Os símbolos, né? Indicamos a implicação de proporção no símbolo com duas barrinhas. Olha só, isso aqui é o símbolo da operação lógica da proposição, né? Isso aqui é o quê? Alguém lembra o que significa esse sinalzinho aqui? Condicional, bora, gente. É uma condicional, né? Se, então, que isso aqui estabelece uma relação entre duas proposições. Então, aqui é um símbolo lógico, e aqui é o que? É um símbolo, é um símbolo que estabelece o que? Uma relação entre duas proposições. Mas a gente sempre usa esse símbolo, né? Esse símbolo a gente sempre usa em relação a esse aqui, ó. A gente sempre usa, ok? A gente vai trabalhar como se a implicação ela é correlacionada com quem? Com a condicional. A implicação ela é sempre correlacionada com a condicional. Eu vou explicar mais na frente. Vamos ver as propriedades da implicação lógica. Tem a reflexiva, né? Ou seja, P é condicional a P. Ou seja, P implica P. Ou seja, uma preposição que, por exemplo, ela implica a própria preposição que novamente.
Você está entendendo? Essa primeira propriedade reflexiva indica que uma proposição implica ela mesma. É a primeira propriedade. A segunda propriedade é transitiva. Né? Ó, se P implica Q e Q implica R, então P implica R. Não é isso? Ou seja, o Q serviu de ponte. Ó. O Q serviu de ponte. P para Q e Q para R, então P pode ser direto para R. Isso aqui é o que? A transitiva. É só propriedade. Por enquanto não tem nada ainda que nos acometa, não. Agora sim. Agora a gente já tem alguma coisa para resolver. Então vou abrir aqui vou descartar, vou abrir aqui o meu quadro branco. Tá? Muito bem. Gente, vamos ver o primeiro exemplo aqui. Nesse primeiro exemplo, nós temos as preposições P e Q, P ou Q, ou P, né? Se somente se que. Não é isso? Nós temos aqui uma conjunção, uma disjunção, né? E uma bicondicional. Certinho? Aí o que acontece? Eu quero saber, né, se a primeira condicional implica as outras duas. É isso que eu quero saber. Se a primeira implica as outras duas. Então, a situação é o quê? P e Q, não é isso? Se ela implica, quem? Olha o sinal de implicação. Implica qualquer uma das duas. Vamos ver primeiro desta para esta daqui, ó. Se ela implica P ou Q. Vou colocar letra minúscula, tá? Vamos partir desse princípio aí. Vamos ver se... Para acontecer isso, ela tem que ser verdadeira, né? Ela tem que ser o quê? Tautológica. Então, bora separar nossas tabelinhas aqui, ó, rapidamente. Separando as nossas tabelinhas. Olha lá. Isso aqui ficou torta. Vamos lá. Separando todas as minhas letras. Separando. Montando a minha tabela. Prontinho. 1, 2, 3, 4. Ficou faltando aqui, vamos emendar. Prontinho. Beleza. Senhoras e senhores, tenho a minha tabela aqui. Vamos então agora resolver o problema. Primeiro, preenchendo a minha tabela, P, V, F, F, Q, V, F, P, V, F, você já conhece. Depois eu coloco V, F. A implicação só é verdadeiro quando, quem lembra? Abre o microfone para falar. A implicação só é verdadeira quando... É a conjunção. Ela tem que ser verdadeira, né? É. Tem que ser tudo verdadeiro. Tem que ser tautônico. Não, eu fiz a pergunta... Lógica. Tautônico... Eu fiz a pergunta errada. Tautônico. Tautológica. Eu fiz a pergunta errada e você deu a resposta certa. Agora, a pergunta certa é como é que fica a tabela verdade da conjunção. Aqui. De P e Q. Só é verdadeiro quando? Quem sabe? Só é verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Então, aqui é verdadeiro e o resto é falso. Só é verdadeiro quando as duas é verdadeira. E agora a disjunção. Quando é que é verdadeiro? Alguém sabe quando é que é verdadeiro na disjunção? Pode abrir o microfone e falar, vamos participar da aula.
Quando pelo menos uma delas é verdadeira. Muito bem, quando pelo menos uma delas é verdadeira. Então vai ser falso somente aqui. Agora, senhores, vou botar aqui um asterisco de vermelho, ó, porque agora a grande implicação aqui é entre essas duas. O que eu falei para vocês, né? Que o símbolo de implicação tem tudo a ver com quem? Com o símbolo da condicional. E como é que fica a tabela verdade do símbolo da condicional? Quem sabe me dizer como é que fica a tabela verdade do símbolo da condicional? Alguém abriu? Vera Fischer. Vera Fischer. Será que tem alguma Vera Fischer daqui para cá? Esses dois asteriscos? Vê para mim, daqui para lá. Tem? Não. Não tem. É só olhar o primeiro V aqui, ó. Se não é F lá, então isso quer dizer que tudo é verdadeiro. E isso aqui é uma tautologia. Logo, P e Q implica P ou Q. Não é isso? Então isso aqui é verdadeiro, ó, porque eu tenho uma tautologia. P e Q implica P e Q implica P ou Q. Está provado aqui, através da minha tautologia. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui a segunda, né? Vamos pegar daqui, P e Q, vamos ver se implica na bicondicional, né? Vamos ver se ela implica na bicondicional. Para isso, a gente faz nossa tabelinha novamente aqui, rapidamente. Ó. Passa o traço aqui, principal, e agora é só puxar, ó, uma coluna. Primeiro eu tenho que colocar a tabela. Vamos colocar aqui. Deixa eu usar outra cor de pincel. Nós temos P e Q, né? Está perguntando se implica, no caso, a bicondicional P, bicondicional Q. Essa é a pergunta. Então agora é só a gente mandar ver. Ó. É só a gente mandar. Vamos ajeitar aqui. É só a gente mandar ver. Faz a primeira, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna, a sexta coluna e a sétima coluna. São 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Beleza? Respondendo agora, nós vamos ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Deixa eu ajeitar esse verdadeiro aqui. Falso. Bom, aqui a gente já sabe que só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Né? Só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. O resto tudo é falso, porque trata-se de uma conjunção. Na bicondicional, quem lembra da bicondicional, pode falar para mim. Quando é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Isso, só é verdadeiro. É verdadeiro. Só vai ser verdadeiro quando eles forem iguais. Então vai ser aqui e aqui. O resto é falso. A implicação é a mesma coisa que condicional. Condicional é Vera Fischer. Desse patamar, deixa eu mudar a cor do meu pincel. Tá? Vamos usar um vermelho aqui, ó. Desse daqui para esse aqui, tem alguma Vera Fischer? Não. Então, logo, é tautológico. Tudo é verdadeiro. Então, isso quer dizer que P e Q implica P bicondicional Q. Não é isso? P e Q implica B
se somente se que. Está aí provado a nosso primeiro exemplo, né? Isso aqui foi um pequeno exemplo da nossa bicondicional, né? Está aqui, ó, exemplos. Beleza? Vamos voltar então para o nosso slide. Voltando para o nosso slide, nós estamos falando e acabamos de provar que P e Q implica em P ou Q. E também P e Q implica em P se somente se que, né? Você pode fazer assim, se P disjunção Q, bicondicional P, né? Disjunção Q. Também é uma forma de leitura. Mas a forma mais correta é o quê? P e Q se somente implica P ou Q. P e Q implica em P se somente se que. Passando para a próxima, vamos mais a outra situação. Outro exemplo, segundo exemplo. Aí no caso, vou fazer só um exemplo desse aqui. Vou fazer aqui mesmo rapidamente. Vamos ver se a gente consegue. Melhor é lá no quadro, né? Mas vamos ver se a gente faz aqui. O problema é que fica meio torto. Ctrl Z. Então, vamos ver se a gente consegue. Vamos puxar aqui as tabelas. Que a coordenação motora já não é a mesma. Eu teria que ter colocado... Bom, ele diz que P bicondicional que se ela implica a P, né, condicional que. Muito bem. Agora sim. Deixa eu apertar aqui. Por isso que eu não gosto de trabalhar no... É complicado. Deixa eu pegar o mouse aqui, é melhor. Pronto. Opa, deixa eu ver aqui, opções de ponteiro, borracha. Agora sim. É porque trabalhar com a caneta é ruim, agora com o mouse é outra história. Opção de ponteiro, ponto de laser, caneta. Muito bem, então deixa eu ver se eu não faço um tremo aqui, ó. Tá aqui. Deixa de ser teimoso e usar o quadro. Pronto. Senhoras e senhores, após desenhar esta tabela, vamos preenchê-la. Então, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, certo? Aí daí nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A bicondicional é verdadeiro quando forem iguais. Então, verdadeiro, verdadeiro é verdadeiro, falso, falso é verdadeiro. Aqui no meio é falso. Então, fiz essa daqui. Aqui, a condicional é Vera Fischer. É falso. Não tem mais Vera Fischer. Tudo é verdadeiro. Agora, né, eu tenho que procurar, desses dois lados aqui, se tem uma Vera Fischer. Aqui não tem, ó. Aqui também não tem, então é tautológico, logo tudo é verdadeiro. Está provado, né? O outro exemplo eu não vou fazer, né? Agora já ficou redundante. Que ele vai querer P bicondicional que, não é? Se isso aqui implica a quem? A P, aliás, é o contrário agora, né? Que P. Ok? Aí vocês fazem depois. Mas agora seria essa daí. A gente já conseguiu, tem que dar o quê? Tem que dar uma tautologia.
Então, a implicação lógica, ela só é possível se as duas forem verdadeiras, se elas forem tautológicas. Tá bom? Regras de inferência. Existem certas relações que permitem reduzir os fatos a partir de outros, desde que eles satisfaçam os formatos específicos. Estas relações são conhecidas como regras de inferência. Bora ver a primeira regra de inferência. No caso aqui, é a lei da adição. Deixa eu falar aqui, manter, vamos falar da lei de adição. Ctrl C, vamos ao nosso quadro, abrir uma nova página, Ctrl V, está aqui, ó. Primeira lei é a lei da adição. Essa lei da adição diz o seguinte, ó, que P, ele quer saber, P implica em P o quê? E Q implica em P o quê também. Quer dizer, a lei da adição, ele especifica que uma proposição implica as outras duas, se as duas estão na segunda parte da proposição, quando eu tenho uma disjunção entre elas. Então, se eu tenho uma disjunção entre duas proposições, eu posso dizer que essas disjunções, né, recebem a implicação de P, tanto de P, como recebe a implicação de Q. Bora provar isso aí? Então, vamos lá. Primeiro, ele diz que P... Ele diz que P... Deixa eu pegar um pincelzinho de outra cor. Ele diz que P, certo? Implica... Ele diz que P implica Q. Ok? Implica P e Q. Isso é a lei da adição. E que, por sua vez, dessa vez agora, o Q implica a mesma proposição, P e Q. Observe que P e Q aqui está aqui desse lado, P e Q também está aqui. P ou Q está desse lado e P ou Q está desse lado. Primeiro eu tenho um P, depois eu tenho um Q. Será possível isso? Vamos ver agora, construindo a nossa tabela. Construindo a nossa tabela. Então, bora puxar aqui as colunas primeiro. Puxando as colunas. Agora vamos puxar 4 linhas. E agora resolvemos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Aqui, vamos resolver isso aqui agora. O ou, né? No caso, nós temos uma disjunção. Uma disjunção é verdadeiro quando pelo menos uma dela for verdadeiro. Só é falso no final. Agora vamos resolver esse com esse, resolvendo a implicação. Eu tenho que ver se existe alguma vera ficha, né? Se existir, aí é falso. Se não tem, ó, não tem esse com... Não existe. Se você observar, é verdadeiro com verdadeiro e é verdadeiro com verdadeiro. O resto já é falso. Então, a resposta é tautológica. Logo, está certo. Na segunda situação, vamos colocar aqui a minha tabela. Na segunda situação, vamos colocar aqui a tabela. Já eu coloco aí o símbolo de implicação. Colocando a tabela. Vamos colocar, são quatro linhas. Beleza? Aqui é o símbolo de implicação. Vamos dar uma corrigida. E agora é só resolver. Ó. Primeiro, agora é Q. Que é V, atenção para não errar, ó, que é VF, VF. P é que é V, VFF. O erro pode estar aqui, hein? Aí eu tenho VF, VF. E aí eu resolvo. Isso aqui é ou. Ou pelo menos um tem que ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso. Agora sim, eu tenho que resolver essa daqui. O professor, ei, não é verdadeira essa de baixo?
Aqui, nesse F aqui? O segundo, o terceiro. O F e o V, não tem um V aqui? É verdade. Parabéns, é verdade. Eu errei a questão, obrigado. Passou despercebido aqui, ó. Quem é que falou? Para me dar os créditos? Valdite. Valdite. Então tá aqui. Porque, na verdade, quando é assim ou, gente, sempre tem que ter 3 verdadeiros na tabela verdade, né? A Valdite tá esperta aí. Valeu, Valdite. Obrigado. Eu já ia errar a questão. Então, aí nós temos a implicação lógica, que é a condicional. A condicional é Vera Fischer. Se nós notarmos, ó, não vai ter nenhuma Vera Fischer. Daqui para cá, V. Só tem o V aqui e aqui. É o único lugar que dá para analisar. V. Logo, então, é V aqui e V aqui. E o resto também é V. Então, está provado aqui no meio. Está provado. Voltamos, então, para o nosso slide lá. Ó. Nosso slide está certo. Ok? Essa daqui é a lei da adição que nós provamos. A outra lei é a lei da simplificação. Tá? A lei da simplificação. A lei da simplificação eu vou fazer só uma para não ficar muito redundante. Vou fazer a primeira. Tá certo? Então vamos aqui resolver a primeira aqui. A primeira é o seguinte. P e Q implica em quem? Em P. Aí o que ele faz? P e Q implica em Q. Se na primeira P e Q implica em P, na segunda P e Q implica em Q. Na primeira é P, na segunda é Q. Certo? Já aqui em cima é o contrário. Ó. É a proposição sozinha que inclui num conjunto de proposições. Aqui já é um conjunto de proposições que implica em uma única proposição. Resolvendo isso aqui, fazemos aqui meio que da doida. Essa tabela vai sair linda. Ó. Vamos lá. Não. Aí não tem jeito, aí vai ficar feio demais, não vai. É ruim demais no slide. Vamos embora para o quadro, por isso que existe o quadro negro lá. Descarta, Ctrl C, vamos aqui para o quadro negro, que é o melhor que a gente faz. Deixa eu abrir aqui outra laia. Vamos ter rapidinho. Olha aí, ó. Eu vou fazer aqui em cima mesmo. Deixa eu pegar, deixa eu ver se eu consigo cortar uma parte dele aqui. Não dá certo. Bom, nesse caso aqui, ó, P, né? Vou fazer uma só. P e Q implica P. Aí vamos fazer as retinhas aqui rapidamente. Deixa eu só subir o coisa aqui para cima. Fazer as retinhas aqui rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui minha tabelinha. Né? Na próxima eu vou trazer previamente já construída, que eu acho que fica mais viável. Então vamos lá. Primeiro passo. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, certo? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vamos juntar agora os termos, né? Aqui, se é I, é verdadeiro, o resto é falso, certo? Agora eu tenho que fazer isso aqui com isso aqui. Não tem nenhuma Vera Fischer, teria que ser na primeira, tudo é verdadeiro, então é tautológico. Logo, P e Q implica P. Se eu for fazer a outra, gente, para não ficar redundante, nesse caso aqui, vai dar a mesma coisa, tá? Por isso que a tabela aqui, verdade, aqui é tudo verdadeiro. Muito bem, voltamos para o slide. Isso aqui chama-se implicação lógica, certo? Próximo slide.
regra do silogismo disjuntivo. Então, vamos lá. O silogismo, né, disjuntivo, já está falando. Ele está falando do quê? De uma disjunção. É o método de raciocínio baseado na ideia da dedução, composto por duas premissas que geram uma conclusão. Então, eu tenho aqui uma disjunção, né, composta por duas premissas que gera só uma. Esse é o grande significado, tá bom? O silogismo disjuntivo é uma forma de organizamento onde uma das premissas é a disjunção de duas afirmações. Então eu tenho a disjunção, tá aqui, disjunção, a primeira premissa é uma disjunção de duas afirmações, né? E a outra é a negação dessa afirmação. Você está vendo aqui, ó? Aqui é a disjunção de duas afirmações e a outra é o que? É a negação dessa afirmação aqui, dessa afirmação. Certo? Está aqui, ó. Como é que ele fica? A tabelinha já está feita aqui, ó. Só que ele fez na sequência, né? Certo? Olha aqui, ó. Primeiro, ele fez P ou Q. Está aqui, ó. P ou Q. Verdade, verdade. É verdadeiro. Né? Pelo menos um é verdadeiro. Está aqui, ó. Pelo menos um é verdadeiro. Os dois aqui é falso, então é falso. Ele já fez o ou. Agora ele vai fazer a outra parte, essa segunda parte aqui, ó, a negação de P. Ele faz a negação de P, ó, né? P não é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, então ele nega. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ele faz o contrário. Agora ele vai fazer isso aqui, ó, que é a junção desses dois aqui. O E é verdadeiro. Só é verdadeiro quando os dois for verdadeiro. Aqui quando os dois for verdadeiro. Então o E é verdadeiro. Agora ele vai fazer a implicação, né, dessa daqui todinha. Ele vai fazer a implicação com quem? Com o Q. Né? Ou seja, é isso aqui com o Q aqui, ó. Beleza? Ele tem que procurar uma vera ficha. Se olhar para cá, ó, do V para esse V aqui, não tem vera ficha. Logo, tudo é verdadeiro e eu tenho uma tautologia. Essa foi a forma dele resolver, um pouco diferente da nossa. A gente faz em cima, né? A gente parte desse princípio aqui. Certo? Então, é o que? É a dedução, né, do composto de duas premissas que geram uma conclusão. Sendo que esse silogismo, ele é disjuntivo porque temos uma disjunção de duas premissas, né? E a negação dessa afirmação. Aí o que acontece? A proposição P ou Q e não P é verdadeira somente na terceira linha, né? Está aqui o que ele fez. A proposição Q também é verdadeira, logo vale que a premissa lógica é verdadeira, ou seja, P ou Q implica não P, implica Q. P ou Q e não P implica Q. Próxima. Vamos ver um exemplo do que eu acabei de falar. Por exemplo, observe bem, voltando aqui, ó, observe bem. Ele pega, né, aqui em cima, P ou Q e não P. Vamos lá, P e Q e não P. Primeiro, Pedro foi à escola na quarta-feira. Bom, essa primeira aqui, Pedro foi à escola na quarta-feira. Essa é a proposição P. Ou na sexta-feira, que. Está vendo as duas proposições? Então eu já tenho P ou que. E, proposição E, Pedro não esteve na escola na quarta-feira. Quem é quarta-feira é P, não P. Será que isso implica, logicamente, que Pedro esteve na escola na sexta-feira. Então, o quê? Olha aí, ó. Isso trocado da linguagem matemática para a linguagem literal. Aí.
Certo? Definição. Qual é a conclusão que nós tiramos disso aí, logicamente? Se Pedro foi à escola na quarta ou na sexta-feira, e Pedro não esteve na escola na quarta-feira, então Pedro esteve na escola na sexta-feira. Isso implica que o quê? Que ele esteve lá na sexta. Certo? A sentença pode ser formalizada como P ou Q, e não é o caso que P, então Q. Então, olha só aí. Certinho. A dedução que nós tínhamos feito anteriormente. Né? Por definição, Pedro foi à escola na quarta-feira ou na sexta-feira. E Pedro não esteve na quarta-feira. Implica, logicamente, que Pedro esteve lá, o quê? Na sexta. Certo? Esse é o silogismo. Está aí, ó, a tabela de resolução do silogismo. Certo? Nós temos aqui, ó, no meio da forma que ele resolve. A gente não. O que a gente faz? A gente já parte de dentro daqui já resolve. Ele vai resolvendo por parte. E ele acha essa linha aqui como toda a verdade. A gente faz um pouco diferente? Faz. Mas acaba sendo verdadeiro do mesmo jeito. Né? Esse é o silogismo lógico. Dentro da implicação lógica, nós temos a regra dos modus ponens. Ok? Regra dos modus ponens. São duas regras. As regras do modus ponens e as regras dos modus tones. Os ponens, né, é o seguinte: se uma declaração, né, ou proposição implica em uma segunda, olha aqui, ó, se P implica em Q, é isso? E a primeira declaração ou proposição é verdadeira, se essa primeira aqui é verdadeira e ela implica na segunda, né, então a segunda também é verdadeira. Então a segunda também é verdadeira. Bora ver lá. Se P implica Q e P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Tautologia também denominada modus ponens, que significa, atenção, o significado do modus ponens, ó, o modo pelo qual afirmando se afirma. Entendeu? Se uma é verdadeira e a outra também é verdadeira, logo implica-se que a outra é verdadeira também. Certo? O modo pela qual afirmando se afirma. O modo pela qual afirmando se afirma. Certo? Olha aí como é que ele resolveu ela. O modo pelo qual afirmando é que se afirma. Bora fazer o modus ponens ali separadamente. Deixa eu fazer um X aqui. Rapidamente. Não manter, descartar. Bora pegar aqui o modus ponens. Abrindo aqui mais uma layer, uma página, coloca-se cola. Agora eu vou fazer aqui em cima mesmo já, ó. Já tem uma tabelinha aqui, vou puxar ela aqui mesmo, certo? Ó. Eu vou puxar ela aqui mesmo. Pronto. Pronto. Olha aqui. Vou puxando aqui mesmo já. Prontinho, tá minhas colunas feitas. Agora vamos fazer essa salminha tortinha, as linhas. 2, 3. Senhoras e senhores, vamos então resolver a questão, né? Resolvendo a questão, nós temos verdadeiro. Pega aqui. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui nós temos verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso.
Resolve-se aqui agora, dentro do parênteses, né? Eu tenho que achar uma Vera Fischer, é falso, o resto é tudo verdadeiro. Pronto, fiz aqui. Vou resolver isso aqui agora, ó, que é esses dois aqui. Como é que eu resolvo esses dois? Vou mudar meu pincel para outra cor, né? Isso aqui é um E. É verdadeiro quando os dois é verdadeiro. Então, aqui, ó, os dois são verdadeiros, então é verdadeiro. Somente nessa posição. Logo, o resto é falso. Agora vamos resolver esses dois para o grande finale. Existe alguma a implicação é a mesma bicondicional, não existe Vera Fischer, logo tudo é verdadeiro. Está aí o modo pones. Ok, voltando para o nosso slide, certo? Voltando para o nosso slide, está aqui o modus ponens comprovado. Essa é a regra D. Vamos para a última regra, que é a regra modus tollens. Bom, se o modus tollens é afirmando que se afirma, o modus tollens é negando, o modo pela qual, negando, se nega. Negando-se, se nega-se. É negando-se que se nega. Beleza? Então tá aí, ó, a diferença dele aqui. Certo? Aqui tem que existir uma tautologia. Modus ponens é afirmando que se afirma, e aqui modus tollens é negando que se nega. Tá ok? Vamos resolver também aqui. Ele fez da forma dele, vamos fazer lá da nossa forma esse modus tollens aqui. Modus tollens. Pega aqui. Vamos abrir uma nova página, Ctrl V, e vamos resolver aqui. Primeiro, vamos esticar nossas retinhas aqui. 1, 2, 2, pronto, 3, 4, ficou meio aberto. Tem a negação aqui, pai. Tem que ter a negação aqui. Olha aí. Deixa eu fazer bem direitinho. Porque tem a negação aqui. Ó. Fazendo aqui para poder pegar a negação de quê? Aqui, ó. Negação de quê? Também tem a negação de P, ó. Porque é negando-se que se nega. Regra modus tollens. Modus tollens. São 4 linhas. Temos 3, com mais uma, 4 linhas. Senhoras e senhores, temos então verdadeiro, né? Espera aí, só um minutinho. Verdadeiro. Certo? Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Vamos negar o quê? Eu posso fazer pedido parênteses aqui também, se eu quiser. Vamos ver aqui um Vera Fischer. É falso. Então o resto é verdadeiro. Vamos negar o quê? Aqui vira falso, aqui vira verdadeiro, aqui vira falso, aqui vira verdadeiro. Vamos negar o P. Aqui vira falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Deixa eu pegar aqui os últimos. Agora o último que eu tenho que fazer é isso aqui. Então aqui, esse lado já está preparado, já está no jeito aqui. Ó. Agora eu vou ter que fazer o quê? A conjunção aqui, desses dois. É verdadeiro na conjunção quando os dois é verdadeiro. Somente aqui, ó. Só é verdadeiro aqui. O resto, tudo é falso. É falso. Beleza? Agora o grande finale, ó, que é esses dois aí.
Vamos ver se eu encontro alguma Vera Fischer. Não encontrei. Poderia dar aqui, ó. Não encontrei. Então, logicamente, tudo é verdadeiro. Tautologicamente está aprovada a regra do modus, acho que é isso aqui, Toles, não é 2 O não, Toles. Muito bem, nessas condições, vamos ocultar aqui, a gente, só recapitulando, nós temos aqui a implicação lógica, certo? Onde P implica Q e não Q implica não P. Ok? Heidegger, modus tollens. Gente, era isso aí, a nossa aula de hoje, certo? Espero que tenham gostado. Deixa eu só encerrar aqui a nossa filmagem. Abrir o gravador.